Nasci aqui, cheguei aqui há 14 anos. No dia eu estava barbudo, eu usava 6 brincos na orelha, e o meu pai, o presbítero Walter, a minha mãe e a irmã Maria está lá atrás. Eles acreditavam na salvação em Cristo Jesus, mas algumas pessoas diziam que já não tinha mais jeito. E alguém um dia disse para o meu pai, e ele chegou em casa dizendo isso, e eu ri. Ele disse assim: eu estou tranquilo porque alguém me disse que você vai ser um pregador da palavra de Deus. Eu nunca tive sonho nem pretensão disso. Na grande verdade, quando nós estamos lá fora, somos guiados pelos nossos instintos, não pelo Espírito de Deus. Talvez por causa disso, tanta coisa ruim acontece lá fora. Mas eu glorifico a Deus que aqui, quando cheguei, fui abraçado por esta mocidade. Fui abraçado por esses irmãos quando fui apresentado ao obreiro. Fui abraçado por toda essa igreja. No meu casamento nós não íamos fazer festa. O presbítero Manuel não está aqui, mas ele disse: não, nós vamos dar um jeito. A Lúcia está ali. Fizeram docinhos, bolo, e foi uma bênção para a glória de Deus. Então foi aqui nessa igreja que eu nasci. Aqui eu aprendi o que é amar os irmãos e o que é ser amado. Foi aqui nesta igreja. Aleluia! Se você está aqui, saiba de uma coisa: aqui é um lugar especial. Aleluia! Porque é a casa do nosso Deus, onde flui o amor de Deus. Me sinto feliz também de estar aqui e rever amigos. Mas a grande verdade é que eu não vim aqui só para isto. E eu gostaria de te pedir, com a permissão do vosso pastor, posso pedir, pastor? Que ele fique de pé? Que você ficasse de pé em nome de Jesus e abrisse a vossa Bíblia em 2 textos. Um é o livro de Mateus, o capítulo de número 27, onde estaremos lendo somente, aleluia, alguns versos, os versos finais. O verso 54, 27, 54, e logo após o livro de Lucas, o capítulo de número 7, onde estaremos lendo a partir do verso 36. Antes de pregar, eu gostaria de dizer 2 coisas. Repetir que me sinto muito honrado de estar diante da noiva de Cristo, e dizer que tudo que eu vou dizer aqui, só considere se for a mesma coisa que o vosso pastor disser aqui. Se eu disser alguma coisa que sai daquilo que o vosso pastor já tem nos ensinado, irmão, esquece, apaga, deleta, sabe? Exclui, fique com o que diz o vosso pastor. Diz assim: e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: diga comigo, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36, diz assim: rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, diga pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores.
Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água. Diga, não me deste água. Não me deste água. Para os pés. Mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco amou é perdoado, a quem pouco é perdoado, pouco ama. Pai bendito, a minha oração é que a sua palavra fale a nós, abra os nossos olhos, nos edifique, nos centre na tua vontade. Eu te peço, Senhor, que seja uma mensagem cristocêntrica. Senhor, nós queremos falar do Senhor aqui essa noite, queremos fluir de Ti. Usa-nos, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui essa noite, sabemos que não viemos aqui para perder o nosso tempo. Todos nós que chegamos aqui, saímos de nossos lares cultuando ao Senhor, porque o culto não pode começar aqui na igreja, mas ele precisa começar no nosso lar, lá onde temos a nossa família, lá na nossa casa, onde os nossos nos conhecem, porque quando chegamos aqui, nós adoramos ao nosso Deus. Dentro desse primeiro texto que nós lemos, o livro de Mateus, o capítulo 27, está falando sobre a morte de Jesus. É uma exposição do que aconteceu naquele dia. Diz o texto que Jesus estava ali, um centurião que guardava o seu corpo, tendo essa missão árdua, uma missão difícil de guardar o inocente que haveria de ser assassinado. Estava ali fazendo o que era a sua função. De repente, ele nem concordasse com o que estava sendo feito, mas era a sua função e ele estava ali. Aquele homem guardava o corpo de Cristo e tinha algumas desconfianças. É bom lembrar que foi a religião que pega este homem, tira ele agora das portas da sua cidade, leva-o ao Gólgota e quando chega lá, matam o nosso Cristo. É interessante que o povo para quem veio o nosso Cristo foi o mesmo povo que mandou matar o nosso Cristo. Nós hoje dizemos sobre fariseus que são pessoas que não têm ou não professam uma fé verdadeira em Cristo. Mas há 2000 anos atrás não era assim. Há 2000 anos atrás, ser fariseu era pertencer à elite judaica, porque a elite judaica se particionava em 4 partes. Existiam os fariseus, os saduceus e 2 partes menores, que eram os essênios e os zelotes. Você vai lembrar dos essênios, porque os essênios eram o povo que vivia no deserto, compilavam textos bíblicos para apresentar o Evangelho de Cristo àquele que não tinha conhecimento. Os zelotes foram aquele povo que chegou para Cristo e queriam aclamá-lo como rei. Era o pessoal da política. Eles queriam o governo daquele lugar. Para eles colocar a Cristo como governo, talvez achavam que conseguiriam controlar ou manipular
você também, se formos fiéis até o fim. Para o nosso Cristo, ele falava de coisas muito simples, porque o apóstolo Paulo bem disse, a simplicidade do Evangelho. Nós às vezes queremos dificultar. Os outros dois grupos judaicos que existiam eram os fariseus e os saduceus. A diferença do fariseu e do saduceu é que o saduceu descria em tudo aquilo que o fariseu acreditava. O fariseu dizia que depois da morte segue-se o julgamento, e os saduceus diziam que mentira, não existe julgamento nenhum, o homem é julgado justamente na hora que morre. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o julgamento. De nada adianta eu aqui estar de terno, gravata, ter cara de crente, se eu não levar uma vida em santidade e amor a Cristo. Porque a minha carteirinha de presbítero não me credencia ao céu, nem a sua de membro. Nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Eles divergiam em opiniões, porque para ver a Cristo é necessário acreditar que Ele morreu, ressuscitou e veio para buscar a sua igreja. Nessa guerra entre os fariseus e os saduceus, eles descriam. Os saduceus que existem anjos e demônios, e os fariseus diziam que existe. Mas nós bem sabemos que Jesus veio para desmistificar, Ele veio para rasgar o véu, porque esse texto que nós acabamos de ler antes, que diz que o centurião reconheceu que ele era o Filho de Deus, diz que quando ele morre, a cortina lá do templo, uma cortina bem grossa, espessa, ela se rasga, dando acesso a eu e a você, ao Santo dos Santos. Antes, só quem podia passar por esse lugar eram os sacerdotes, uma vez por ano no dia do Yom Kippur. Mas isso também tinha uma outra mensagem. Quando estavam aqui, nesse texto, que o centurião reconhece, há um tremor na terra, a terra sente a morte do nosso mestre. Mas ele veio com uma missão específica. Diga comigo, uma missão específica. E falando de missão, eu preciso lembrar de um homem que foi chamado o filho de Manoá. Alguém sabe o nome do filho de Manoá? Sansão. Qual o nome? Sansão. Sansão era alguém que foi chamado com um chamado específico. A sua mãe, ainda antes de concebê-lo, já sabia que poderia acontecer muitas das coisas tremendas, porque era uma mulher que tinha a sua fé voltada no nosso Deus. Mas um anjo do Senhor aparece. Quantos aqui acreditam que anjos ainda aparecem? Aleluia. Aleluia. E dá uma revelação a ela, diz, olha, esse menino não pode chegar a cadáver, não pode rapar a sua cabeça, ele será um menino consagrado e separado a Deus, para fazer e seguir o propósito de Deus. A sua mãe cuida do menino, enquanto ela pode cuidar, porque nós que somos pais sabemos que existe uma idade que os filhos dizem, agora eu sou um pássaro de asas grandes, eu já sei voar. A Bíblia diz que ela foi cuidando desse menino, ensinando, e é bom saber que ele era nazireu de Deus. Ele não podia rapar a sua cabeça, ele não podia muitas coisas, toda a nação em volta podia. Você imagina para aquele menino ver isso, e a sua mãe ensinar nos preceitos do Senhor. Ele era alguém que seria o libertador da nação, quando algum opressor viesse sobre aquela nação, uma missão específica. Você que está aqui foi chamado para libertar os cativos das mãos de Satanás e trazê-los até Cristo, o nosso Senhor, para que possam também conosco ver a Deus e celebrar nas bodas do Cordeiro. A Bíblia diz que esse menino, ele cresce e ele começa a fazer a diferença. Era forte, era bonito, se destacava, as moças queriam casar com ele, porque ele era um moço muito bonito, muito forte, era alguém que se destacava. Quando ele postava uma foto no Face, dava mais de 2.000 curtidas. Era alguém conhecido, era Sansão. Todo mundo gostava dele, porque ele fazia diferença quando chegava. Mas a diferença que ele fazia era porque o Espírito de Deus habitava nele.
E quando o Espírito de Deus habita em nós, nós fazemos a diferença, como andamos, como falamos, e na posição que tomamos em relação a alguma coisa. Mas Sansão não era um homem perfeito, mas o Espírito de Deus se apoderava dele. Ele era o maior motivo do morticínio na vida dos filisteus. Talvez as viúvas filisteias olhavam para Sansão com muita raiva, porque os seus maridos eram mortos pelas mãos de Sansão. Ele era o opressor daquela nação. Era alguém que quando Deus usava fazia a diferença. Era alguém que quando Deus movia, vencia a guerra em nome do Senhor. E se você de repente colocar a mão aí na sua consciência e tentar voltar um pouquinho quando você aceitou a Cristo, me permita ser saudosista, se isso é um saudosismo, mas quando alguém dizia a paz do Senhor e você não conseguia se controlar no banco, porque o Espírito de Deus movia a sua alma e você glorificava a Deus. Quando você via alguém na rua, bêbado, drogado, você dizia: olha, Jesus te ama. Mas nós estamos vivendo o maior tempo de apostasia que a igreja já viveu em toda a face da terra. A igreja tem trocado os shows do mundo pela simplicidade da palavra de Deus que transforma a vida do homem. Nós temos trocado, isso eu estou falando do Carlos, você avalie-se a si mesmo. Nós temos trocado o Evangelho, e hoje o pastor Marco, lá na conferência de EBD, pela manhã, ele falou uma frase de Charles Spurgeon, e ele disse que na igreja dele só havia um órgão, e as pessoas perguntaram a ele em pleno século XIX, porque só tem um órgão na sua igreja, e ele disse que se houver outra coisa que atrai as pessoas, se não a palavra de Deus, a minha estadia nesse lugar é vã. Quando Sansão ele fazia a vontade de Deus, o chamado, quando ele conquistava as vitórias de Deus, ele era um homem que foi chamado e separado por Deus. Ele pede um conselho ao seu pai, o seu pai aconselha ele vê uma moça, Timanita, e ele se enamora dessa moça. Ele diz assim: os meus olhos viram, ela é bonita. Mas o seu pai disse: será que não existem mulheres aqui na sua casa, ou seja, nesta nação, para que você possa se casar, para você procurar lá fora? Eu vou ser mais claro. Será que não existem moças na igreja para você procurar no mundo? Será que não existem rapazes na igreja para você ter que sair e procurar lá fora? Os seus pais disseram isso. E Sansão não quis seguir o conselho dos seus pais, vai lá e arruma uma moça. Essa moça já começa a desvirtuar o seu chamado, a sua separação. Essa família dessa moça também é toda destruída. Ele arruma uma outra moça que se deita com seu amigo antes de estar com ele. Ele fica vazio do Espírito de Deus, fica cheio somente de raiva. Depois ele conhece Dalila, uma moça que acaba com todo o seu ministério. Ele olha aquela moça, acha bonita, é uma mercenária. Foi pagar um preço a ela para conquistar Sansão, e ela vai e conquista ele. E ele começa a brincar agora com o pecado. Alguém diz: ele rapou a sua cabeça. Foi por causa disso que ele passou por aquilo que ele passou, mas não. Ele já vinha quebrando a sua aliança com Deus. O pecado não acontece do dia para a noite, nós vamos quebrando as nossas alianças. Nós deixamos de ir na EBD, deixamos de ouvir a palavra de Deus, o ensinamento. Nós deixamos de vir ao estudo da palavra, deixamos de ouvir a voz de Deus, que nos exorta, nos ensina, que nos dá direção. Aleluia! E às vezes preferimos os shows do que a plenitude da palavra de Deus. Quando Sansão agora se enamora dessa moça, ele revela a ela por quê? Aonde estava o mistério, o segredo? Ele diz que era um nazireu, revela a ela os seus cabelos, se cortar, e a moça rapa o seu cabelo, e mais uma vez ela diz: olha, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. E mais uma vez ele tenta levantar, mas não tinha mais a força, porque ele havia quebrado alianças. Ele já estava afastado de Deus há muito tempo. E eu vi essa frase há algum tempo:
Você só vai levar alguém aonde você chegou. Sansão havia parado no meio do caminho. E quando ele vai contra aqueles homens, ele estava sem a força de Cristo. Ei, você pode ser muito bonito, pode ser muito inteligente, você pode parecer muito capaz, mas lá fora, o que Satanás quer é fazer de palhaço. Pega o Sansão e diz assim: traga ele para que possa nos animar. Arranca os olhos dele. Ele agora ia virar o gol da corte. Meu Deus! Mas no meio do caminho, Xendo, que levar, se achou que era. Aleluia! Ele vai falando com Deus. E eu gostaria que você reparasse na misericórdia de Deus, que ainda há tempo para aquele que está perdido. Eu não sei como é que está a sua vida essa noite, mas eu quero dizer uma coisa: ainda tem tempo de você voltar a Deus. Meu Deus! Sansão pelo caminho, seus olhos estavam vazados. Meu Deus! Irmão, seus olhos estavam vazados, ele já não enxergava mais. A grande verdade é que quando ele tinha olhos, ele já estava cego, porque ele não conseguia ver as coisas básicas dessa vida. Sabe quando as pessoas lá na faculdade falam para você que você é um bobão, que você vai para a igreja, não está na boate? Isso é uma mentira de Satanás. Bom é estarmos aqui nesse lugar e aprender de Deus. Bom é estarmos aqui onde flui o amor de Deus. Quando Sansão estava indo para o seu lugar de tristeza, para virar bobo, palhaço, ele vai clamando ao Senhor. O texto diz que ele ia girando a moeda e o cabelo de Sansão volta a crescer. Você consegue compreender essa misericórdia de Deus? A Bíblia diz que ele vai voltando, sabe? E ele vai dizendo: Senhor, por um dos meus olhos, restaura a minha força. Ele vai lembrando de quando ele andava com Deus. Porque a alegria do mundo pode parecer, a felicidade do mundo pode parecer muito boa. Porque alegria só tem quem tem o Espírito de Deus. Porque felicidade é algo passageiro, mas a alegria permanece. Quem é alegre com Cristo, casa e quando vem a dificuldade, ele continua casado e orando. Como disse a pastora Antonina aqui semana passada. Quem tem a felicidade de Deus, ama o irmão, perdoa. Quem tem o Espírito de Deus, não fala mal do pastor, não fala mal do líder. Quem tem o amor de Deus, sabe, quando alguém passa na rua e não fala, ele grita: Pai do Senhor, porque ele tem o amor de Deus. Jesus disse: olha, deixo-vos a minha paz. E a paz de Cristo não é como a paz do mundo, é uma paz que traz alegria. Sansão estava indo para as pessoas rirem dele. E eu preciso te falar mais uma coisa. Quando lá na faculdade alguém fala assim: nós só vamos se você for, não pense que é por causa do lindo branco dos seus olhos, mas é por causa do chamado específico de Deus na sua vida. E eu quero falar isso para a juventude: olha, Deus tem um chamado específico para cada um de vocês. Não perca a sua juventude, não perca a sua vida no mundo lá fora. Permaneça em Deus, porque vale a pena. Quando Sansão está indo, era um jovem. Vamos colocar aí, livro de Provérbios, capítulo 30, verso 17. Ele foi ferido por essa palavra, Sansão. Quando ele está indo para o seu lugar, ele diz: Senhor, restaura a minha força, pelo menos por um dos meus olhos. Ele estava dizendo: Senhor, tem pena de mim, tem misericórdia. Eu estou cego. Eu me lembro de quando eu andava com o Senhor, eu tinha força, eu podia fazer qualquer coisa no Senhor. Porque quando você está no Senhor, você pode todas as coisas, porque nele nós somos mais do que vencedores. Os nossos sentimentos mentem para nós. Olha o que diz o texto, você pode ler comigo? Eu queria que a juventude lesse bem forte comigo, por favor. Os olhos ou desprezam corpos do ribeiro, o que aconteceu com Sansão? Arrancaram os olhos dele. Ele se desfez de um conselho do seu pai. E eu não estou aqui querendo dizer que o seu pai, os seus pais, têm a palavra de Deus para você. Não é isso. Eu estou dizendo
conhecem e querem o seu melhor. Não tome uma atitude por rebeldia, mas tome porque é melhor e é a vontade de Deus para a sua vida. Mas considere o que diz seu pai. Existe um outro mandamento: obedece seu pai e sua mãe, honra, para que te vá bem e que te prolongue os seus dias sobre a terra. Aleluia! É promessa. Sansão, ele não quis seguir essa palavra, nem honrar, mas ele faz isso aí, olha. Ele despreza, ele aborrece o conselho de seus pais, arrancam os olhos dele. Aquele homem que era forte, que era um homem que se destacava. Se lembra das 2.000 curtidas de uma vez? Isso tudo agora passou, porque só estava ele e Deus. E é para onde Deus quer levar aqueles que são chamados para uma missão específica. Ainda que alguém vire as costas para você, não quer levar. Deus querido. Eu me lembro que aqui, nessa igreja, nós tínhamos jovens que saltavam. Algumas pessoas diziam, são os pipocas, são meninos da presença de Deus. Nós éramos mesmo, mas nos alegrávamos na presença de Deus. Hoje em dia, quando alguém fala em língua estranha, todo mundo olha para trás. O que está acontecendo? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Porque para levarmos alguém, para fazermos a missão de Cristo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aleluia. A Bíblia diz que Sansão está ali. E eu vou deixar Sansão agora dentro do templo, diante dos homens, que eu preciso voltar àquela mulher pecadora do texto que nós lemos. Depois eu vou voltar em Sansão de novo. Quando aquela mulher entra, estão ali reunidos. E eu preciso só lembrar de um costume que está no Talmud, que é o livro das tradições judaicas. Disse que para ter um culto judaico, podem ter 2.000 mulheres, mas se não tiverem 10 homens circuncidados, não pode haver culto. Então o fariseu chama Jesus para poder comer junto com ele à mesa. Diga comigo, mesa é lugar de comunhão. É onde as pessoas se revelam. E eles convidam, agora Simão convida Jesus para estar lá com ele. Não porque ele queria agradar Jesus com um grande bobó de camarão, mas ele queria ver quem era aquele profeta. A Bíblia diz que Jesus chega, se assenta à mesa. Havia algumas coisas sobre aquela mesa que fazem parte da tradição. Antes também, eu preciso lembrar que naquela época só existiam 3 lugares. Diga comigo, 3 lugares que poderia ser feito o culto. O primeiro lugar era um lugar que era chamado de Beit Hamida, ou o templo. No templo se reuniam cerca de milhares de pessoas. Milhares. As pessoas iam, e o templo daquela época de Jesus era o templo de Herodes. Ele levava as pessoas, e as pessoas se reuniam ali, naquele lugar. Milhares de pessoas, diga comigo, milhares. O segundo lugar se chama Keilah Kará, ou Maolé, que quer dizer sinagoga. Na sinagoga se reuniam centenas de pessoas. Era a congregação do templo que era a sede. Mas existia um outro lugar, que era a casa, na mesa, que as pessoas usavam para cultuar. E era nesse lugar que Jesus estava. Quando Jesus chega lá, as pessoas querem ver quem é Jesus, porque ele era o maior dos missionários que essa terra já viu. Às vezes nós sentimos saudades do céu. Você sabe por quê? Porque a essência de Deus que está em você já esteve lá e não quer ficar aqui, está doido para voltar. É por isso que às vezes nós dizemos, olha, eu estou com saudade do céu. Mas como é que nós vamos sentir saudade de um lugar que nós jamais estivemos? Alguém aqui sente saudade da Rússia? Alguém já esteve na Rússia aqui? Você pode sentir vontade de ir para lá, mas saudade você só sente de um lugar que você já esteve. O hino de número 36, o cantor missionário começa a dizer, olha, dali da pátria estou bem longe. E ele diz, olha, quero habitar. Eu tenho de Jesus saudades, mas contemplo o meu lar. Ele vem falando sobre as coisas desse mundo que querem nos envolver. Ele vem dizendo, passarinhos, belas flores, querem me encantar.
E ele diz: olha, são como terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Aleluia. Isso era o que Jesus estava sentindo estando aqui na terra. Ele queria voltar para o Pai. Ele veio aqui cumprir a sua missão. É isso que você está fazendo aqui. Não se acostume com essa terra, não. Isso aqui é passageiro. Alguém pode dizer assim: Carlos, então eu vou trancar minha faculdade. Não, continue estudando. Carlos, eu vou sair do emprego. Não, continue trabalhando. Continue projetando os sonhos que você tem para a sua vida, o melhor de Deus. Porque Deus tem e vai te dar em nome de Jesus. Mas Jesus, mas isso aqui tudo é passageiro, vai embora, nós vamos nos encontrar com o mestre. E o carro fica, o bom trabalho também. O que nós levamos? A alegria de ter levado pessoas também ao céu para estar nas bodas do Cordeiro conosco. Jesus estava ali naquela mesa, cumprindo a sua missão. Tenho que lembrar que ele foi um pregador que pregou durante 3 anos e 6 meses e estava com seus discípulos. A sua vida toda foi uma vida de exemplo e santidade. Mas ele está ali agora, não querendo mostrar, mas quem estava aí querendo-o na sua fé. É o que as pessoas fazem lá na faculdade, fazem lá no seu trabalho. Porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Mas quando você faz alguma coisa errada, elas falam: mas você não é crente? Na Bíblia nos diz assim. Eles viram até pregador para poder te acusar. Jesus estava ali, ele entrou, e por que ele vem dizendo: olha, entrei na tua casa, não me deste água para os pés? Porque quando chegava um visitante, você pelo menos lavava os pés do visitante, era um bom, estava dizendo que estava recebendo o bem. Atrás de toda a porta de judeu, tinha uma garrafinha com óleo, porque quando chegava alguém que tinha escalão, ou que era um sacerdote, eles ungiam a ponta das orelhas. Quando chegava um profeta, eles baixavam e beijavam as suas mãos. Por isso ele está falando sobre o ósculo, que não reconheceram ele nem como profeta, nem como um visitante e nem como um sacerdote. E ele aponta para esta mulher que está na mesa agora, que chega por detrás. É por isso que eu digo que a minha carteirinha não me credencia ao céu. Eu preciso viver a paz com todos e a santificação, porque sem ela nós não vamos ver o Senhor. E ele diz: olha, vês tu esta mulher? Ele estava calado naquele culto, porque chamaram ele, mas não queriam que ele falasse. Quando ele está naquela mesa, e quando essa mulher entra, entendam que é uma mulher que está desesperada. De repente tinha um diácono na porta, os pastores estavam sentados, os sacerdotes estavam à mesa, e esta mulher entra desesperada. Você se lembra que nós repetimos que ela era uma Você sabe o que aqueles homens podiam fazer com uma pecadora? Levar até os termos da cidade e apedrejá-la. Mas ela é alguém que está desesperada, pelo amor de Deus. Assim como o mundo lá fora está desesperado, esperando uma palavra minha ou uma palavra sua. Jesus estava ali não para se mostrar que ele tinha uma boa oratória, o sermão dele era bom, que ele era um teólogo, um mestre conhecido, não. Além daqueles homens quererem saber disso, ele estava ali para pregar o amor, as boas novas do Evangelho. E agora, ele diz: deixe para esta mulher: cheguei em tua casa, não me deste água para os pés, não ungiste a minha cabeça com óleo, não me deste ósculo ou beijo. Algumas igrejas têm costume de dar beijo na mão. Os homens reconheciam a autoridade de alguém também dessa forma. E ele diz: esta, desde que chegou, não cessa. Ela derramou um unguento nos pés de Cristo, chorava sobre os seus pés e enxugava as lágrimas com o seu cabelo. Era alguém que não tinha uma carteirinha de presbítero como eu tenho. Era alguém que não era membro de uma igreja, mas que queria correr para os pés de Jesus. Era alguém que não tinha o conhecimento da religião que aqueles homens que estavam sobre a mesa tinham. Mas ele era um missionário, não por aquilo que ele falava, mas por quem ele era. Um grande pensador disse que não devemos amar os homens por eles serem bonitos, feios, altos ou baixos,
ou porque eles fazem coisas boas para nós, mas devemos amá-los porque Deus o amou primeiro e deu a sua vida por eles. Quando Jesus estava ali naquele lugar, ele diz: olha, esta não cessa de enxugar os meus pés com os seus cabelos. Ele estava querendo dizer: você sabe como alguém reconhecia um rei naquela época? Você sabe? As pessoas se curvavam e beijavam os pés do rei. Ela não conheceu ele como profeta, como sacerdote ou como um bom visitante, mas ela reconhece esse Jesus como o Rei dos Reis e Senhores. Ela era alguém que estava desesperada, mas ela sabia o que fazer no momento que encontrasse o mestre. E ele encontra o mestre. E agora eu vou voltar para Sansão e depois vamos terminar aqui esses 2 minutos que me restam. Quando Sansão estava lá, ele disse: Senhor, restaura a minha força. A Bíblia diz que o cabelo dele começa a crescer. E ele diz: por apenas um dos meus olhos. E algum desavisado coloca Sansão perto das colunas principais do templo. E ele as puxa e mata todo mundo que estava dentro daquele lugar. Alguém pode até te querer te fazer de bobo, mas se você se voltar para Deus essa noite, Ele pode restaurar as suas forças em nome de Jesus. Ele pode cumprir o chamado dele sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé com a autorização do nosso Deus. Quando você se volta para Deus, Ele está disposto a te abraçar como um filho pródigo, colocar um anel de novo no seu dedo e cumprir todas as promessas que tem feito a você. Sansão precisou morrer para que terminasse o seu ministério, mas Deus ainda teve misericórdia da vida de Sansão, porque a Bíblia diz que a sua força voltou tal como era. Ele não se esqueceu de quem era Sansão, não. Quando Jesus estava ali sobre aquela mesa, ele dá o mais importante para aquela mulher. Ele olha para aquela mulher e diz assim: porque você muito amou, porque você muito pecou, e você muito ama, porque muitos são seus pecados são perdoados. Ele disse: vai. Trazendo para a nossa linguagem, você está salvo por aquilo que você crê. Os homens que estavam ali não entenderam nada, permaneceram dizendo: se ele fosse profeta de verdade, ele saberia que essa mulher era uma pecadora. Sansão precisou morrer. Deus te chamou para algo específico, especial. Eu gostaria, eu não sei como está a sua vida essa noite, mas de repente você diz: olha, Carlos, Deus me chamou e eu estou indo num caminho que não é bom aos olhos do Senhor, eu sei disso. Eu não vou fazer curva, nem vou falar meias coisas. Você sabe o que eu estou falando. Eu gostaria de orar pela sua vida, se você me desse a honra essa noite. De repente você diz: olha, Carlos, há muito tempo Deus me chamou, mas eu deixei esse chamado para trás. Eu esqueci desse chamado. Eu não quero fazer a vontade de Cristo, que é ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, não. Mas, Carlos, dentro disso que você falou essa noite, Deus me fez lembrar. Vem aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir ao Senhor que possa restaurar a sua força essa noite em nome de Jesus. Que possa te tocar de novo, para que você possa sentir tudo aquilo que você sentia na sua conversão, quando você aceitou Jesus.
Não se sinta acanhado, vem que eu quero orar por você também. Coloque as suas mãos para cá, nós vamos orar por esses jovens. Eu, quando tinha 19 anos, eu ouvi forte a voz de Deus sobre a minha vida. Desprezei. Um ano depois eu corri para os braços do Senhor. E estou firme no Senhor até hoje, pela sua graça e misericórdia. De repente, você olhou para o Egito e achou que lá que era bom. Olhe para o Senhor essa noite. Pai bendito, nós temos aqui 2 jovens. Senhor, o apóstolo Paulo, repreendendo a Tito, disse: não deixe que a sua juventude seja motivo das pessoas escarnecerem do teu ministério. Senhor, nós sabemos que é a juventude, é quando nós estamos fazendo a tua vontade, ó Pai, que alguém quer perturbar o ministério do Senhor que existe na nossa vida. Alguém diz que nós não temos voz, nós não temos jeito, não temos aparência, mas nós temos um Deus que dá a palavra, nós temos um Deus que vocaciona, chama aquelas pessoas que Ele mesmo escolhe. Senhor, em nome de Jesus, Tu tens escolhido um povo fiel e zeloso. Senhor, coloca sobre os Teus filhos a armadura do Senhor, que possam guerrear esta guerra com as ferramentas certas de Cristo, e que nós possamos, em nome do Senhor, receber de Ti a cada dia a Tua potente mão. Fica com Teus filhos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Deus continua abençoando o presbítero.